Olá pessoal, eu me chamo Matheus, sou um dos mestrandos junto com o Rafael, que vamos explorar um pouquinho mais hoje a temática de marcas dentro de propriedade intelectual. Então a gente optou em fazer dois curtos vídeos para que a gente possa estar explicando um pouquinho mais e brevemente, mais ou menos uma forma de um bate-papo, alguns conceitos históricos e legais de uma noção geral de marcas para o nosso grupo de pesquisa, para até então, após esses vídeos aí postados no YouTube, a gente possa estar aí focando e delimitando o nosso tema de pesquisa. E aí, juntamente, a gente vai poder trabalhar para publicar em diversos eventos que estão ocorrendo no mundo sobre o tema de propriedade intelectual e marcas, e a gente vai poder fazer essa busca. Então, eu vou falar um pouco mais da parte introdutória, da parte histórica, do conceito de marcas. O Rafael ele vai falar um pouco mais sobre como procede o registro, e ele vai entrar também na temática aí do uso dos algoritmos, inteligência artificial, do Google AdWords, que a gente foi comentado no nosso último encontro. Bom, antes de a gente começar a falar de propriedade intelectual, é importante a gente conceituar no momento da história de como ela surgiu. Né? Então, a referência do direito industrial até então, no início, ela se decorreu lá na Revolução Industrial, que teve início em 1623 com o Statute of Monopolies, que foi o primeiro momento e o primeiro registro histórico que passa a se dar a proteção aos inventores, prestigiando então aí a inovação técnicas, utensílios e ferramentas de produção, concedendo ao inventor o acesso a certas modalidades de monopólio. Aí o nome Statute of Monopolies, Estatuto do Monopólio, né? Como uma forma de incentivar a pesquisa e o aprimoramento dessas descobertas, valorizando realmente o inventor. Então, nesse primeiro momento histórico do mundo da propriedade intelectual, podemos dizer assim, era visto mais a questão do inventor, da patente, né? Após essa matéria, ela recebeu também proteção legislativa nos Estados Unidos, em sua Constituição de 1787, onde atribuía ao Congresso da Federação poderes para assegurar aos inventores por prazo determinado o direito de exclusividade sobre a invenção, editando assim somente em 1799 uma lei. E aí posteriormente a França também ela seguiu esse modelo. Então a gente viu que a partir da Revolução Industrial começou a eclodir aí diversos movimentos aí em vários países do mundo com o intuito de proteger então os inventores a princípio, né? Em 1883 criou-se a União de Paris, que foi a primeira convenção internacional, inclusive que o Brasil é signatário e que tem por objetivo principal a declaração dos princípios da disciplina da propriedade industrial, então até então chamada, que foi posteriormente aí revistas em diversos momentos e lugares distintos, como em Bruxelas em 1900, em Washington em 1911, em Haia em 1925, Londres 1934, Lisboa 1958 e por fim aí Estocolmo 1967, alargando-se aí o conceito de propriedade industrial para abranger não só os direitos de inventores, mas também as marcas e outros sinais distintivos da atividade econômica, ou seja, denominação, origem, etc. Então é importante esse marco aí de 1967, que houve essa mudança aí na Convenção da União de Paris, lá em Estocolmo, incluindo aí a marca também passou a ser protegida, né? Então, assim estabelece a Convenção de Paris no artigo 1º. A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço,
o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. Então, nesse único documento, a Convenção de Paris, ela previu aí, então, todos os modelos, ou vamos chamar assim, ou as classificações de propriedade industrial, porque lembrando, como eu falei no começo, marca, ela integra a, a propriedade industrial, propriedade intelectual, né? Então, nesse mesmo instrumento jurídico ficaram consolidados sobre o conceito de propriedade industrial, neste caso, os direitos dos inventores sobre a invenção, os direitos dos empresários sobre os sinais distintivos de sua atividade e as regras sancionatórias à concorrência desleal. Isso a gente está falando em visão mundo, agora que é a visão macro. Agora a gente vai para a visão micro, que é o Brasil. No Brasil, o direito industrial brasileiro iniciou lá em 1809, ou seja, na época do Império ainda, através do alvará baixado pelo então príncipe regente Dom Pedro I, né, reconhecendo o direito do inventor ao privilégio da exclusividade. Ele deu tempo de 14 anos, levado então, desde que seja levado ao registro na Real Junta do Comércio. Então a gente vê que esse movimento de positivar e a proteção da propriedade intelectual, ela também ocorreu no Brasil, chegou aqui no Brasil na época do Império, e aí Dom Pedro dava então esse privilégio para utilizar durante 14 anos, que após esse período cairia então em domínio público. Então passaria a deixar de ser exclusivo do inventor, né? E após então a esse marco temporal, digamos assim, no Brasil, foram editadas sucessivas normas jurídicas, primeiramente disciplinando de forma separada o que era invenção, o que era marca, e posteriormente, no mesmo diploma legal, as patentes de invenção e os registros de marca, não da forma ampla adotada pela União de Paris, como a gente viu antes. A exemplo, a gente tem a Lei de Propriedade Industrial 9.279 de 96, a LPI chamada, o qual aplica-se às invenções, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e a concorrência desleal, e não do nome empresarial, cuja disciplina ela é regida separada, que é na Lei de Registro de Empresa, que é a Lei 8.934 de 94. Então, no Brasil, a gente tem aí esses dois diplomas legais. A Lei de Propriedade Industrial, que abrange todo aquelas classificações, com exceção do nome empresarial, que é regido, então, na Lei de Registro de Empresa de 8.934 de 94. Esse materialzinho aqui que a gente fez aqui, eu e o Rafael, que é o plano de aula, a gente vai disponibilizar depois aí para vocês também, se vocês quiserem acompanhar. Eu sei que é muitas datas, fica difícil de a gente poder acompanhar, mas como eu ressaltei no início, a ideia é a gente ter uma visão ampla de como decorreu o processo legislativo e histórico, para que a gente possa, então, colocar a mão na massa e fazer as nossas pesquisas a fundo. E eu trago aqui um conceitozinho de Fábio Coelho, que é um doutrinador assim, de renome na área de direito empresarial, todos devem conhecer, né? Que conceitua o direito industrial como: o direito industrial é a divisão do direito comercial que protege os interesses dos inventores, designers e empresários em relação às invenções, modelos de utilidade, desenho industrial e marcas, que são aquelas subespécies que eu comentei anteriormente, né? E a gente vai focar aqui toda a nossa conversa em marcas, né? Então, referente a essas categorias que eu mencionei de bens industriais, né? Só dar uma pincelada aqui, a gente tem a invenção e o modelo de utilidade, que é o direito de exploração com exclusividade, né, dessa invenção, que se estabelece através de uma concessão da respectiva patente, né, instrumentalizada através de uma carta de patente ao INPI. O Rafa vai falar depois um pouquinho mais sobre o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
que lá que fica concentrado todo o banco de registro de toda a propriedade intelectual, né? Então, a gente tem essa categoria que é a invenção e modelo de utilidade, a gente tem o desenho industrial e a marca, e esses dois, o direito se estabelece com a concessão do registro, documentado pelo certificado, também expedido pelo NPI. Então, é esse que a gente vai ter. Então, para hoje a gente conseguir registrar uma marca, é necessário primeiramente fazer uma busca lá no site do NPI, e após não havendo aí alguém que já tenha registrado a marca ou algum símbolo semelhante, a gente estabelece esse registro, tudo online, via online mesmo, e aí tem um processo de análise, é um processo administrativo qualquer, tem que pagar a taxa, e aí a gente vai ter aí a garantia desse registro da marca com o documento certificado e expedido pelo NPI, né? Então, assim, é considerado também a alteração da forma do objeto ou da sua estética, que não altera ou amplia a utilidade do objeto, mas reveste de uma forma diferente e inusitada. Então, a marca é definida como sinal distintível, suscetível de percepção visual, que identifica produtos ou serviços, né? E aqui até eu vou contar um caso de uma experiência minha no início de quando eu comecei a advogar, que é a respeito de um uso indevido da marca. Eu advoguei por muitos anos para a Ecocert, que é uma certificadora de produtos orgânicos, e, e essa situação que não acabou sendo indo para o litígio, mas eu consegui resolver de forma administrativa, foi que uma determinada fazenda ela estava utilizando nos seus... era apicultura, era mel. Nos rótulos dos vidrinhos de mel, o símbolo da Ecocert sem ter passado por esse registro, ou estava vencido, salvo engano. Acho que eles não estavam mais acompanhando o processo. E aí envolveu toda uma discussão, toda uma indenização, por sinal bem alta, que essa empresa teve que pagar à detentora do registro da marca, que era essa certificadora de produtos orgânicos. Então, hoje, marca é fundamental registrar, acompanhar, sobre pena aí de fazer o uso indevido da marca e ter as sanções civis aí, com indenizações aí milionárias. Voltando aqui no assunto da aula, a gente tem aí, as marcas, elas são classificadas das seguintes formas: marcas nominativas, que são compostas somente por palavras. A gente tem as marcas figurativas, compostas por desenhos ou logotipos. Exemplo aí é Fiat, que é o símbolo da Fiat, de carro. Somente por palavras, a gente tem um exemplo, a Coca-Cola, por exemplo, né? E a gente tem as marcas mistas, que são apresentadas por palavras escritas com letras revestidas de uma forma particular ou que estejam incluídas no logotipo. Por exemplo, Disney, que ela tem aquele formato único da letra, da Disney, né? Então, para que um inventor ou criador possa obter aí a patente de sua invenção ou do modelo de utilidade, então isso que a gente está falando de patente, ele precisa fazer o depósito no NPI, então tem que obedecer todo um prazo, que tem de publicação, que pode ser até de 18 meses e etc., conforme diz aí o artigo 30 da Lei de Propriedade Industrial, né, dando publicidade na invenção. Já a marca, ela tem que fazer o registro, só que não necessariamente ele é prévio, tu não tem que aguardar esses 18 meses, né? A partir do momento que tu faz o registro lá no NPI, tu passa a ter proteção. Então, essa é uma das diferenças principais. E voltando aqui, falar um pouquinho sobre propriedade intelectual, deve ser observado que existem duas categorias de bens, né, materiais, que são a espécie, cujo conjunto é denominado de propriedade intelectual ou direito intelectual, que seria o gênero, né? Então, a gente tem as propriedades industriais e direito industrial, que são as patentes de invenção e modelos de utilidade.
que eu mencionei anteriormente, né, o certificado de desenho industrial, e a marca do produto ou serviço, né, que é estabelecido na Lei 9.279 de 96. E o nome da empresa, que é diferente, como eu mencionei já, que é registrado lá na Lei 8.239 de 96, né? Em relação também a essa distinção, a gente também tem os estabelecidos pelo direito autoral, que aí são as obras científicas, literárias, artísticas, programas de computador, por exemplo, que também são protegidos aí pela Lei 9.609 de 98, que é a Lei de proteção de propriedade intelectual de programas de computador. Nesse caso, o programa de computador tem que ser feito o registro, né, dos algoritmos, levado à ata notarial no cartório, e a partir do momento que tem esse registro já começa a ter já uma proteção, não definitiva, mas uma proteção aí temporária, que essa ata notarial é um dos documentos que é necessário para levar junto ao NPI para registrar aí o programa de computador. Então, algumas diferenças são apontadas pela doutrina entre direito industrial e direito autoral. A primeira é: a exclusividade da exploração do bem conferida pelo direito industrial decorre de um ato administrativo, ou seja, pela expedição da patente ou do certificado pelo NPI, para aquele que pedir primeiro lugar, não importando saber quem primeiramente inventou, mas determinado objeto cria um desenho ou utiliza uma marca comercial. Enquanto no direito autoral, a regra do direito de exclusividade do criador ou bem imaterial não decorre do ato administrativo de alguma autoridade, mas sim da criação da obra, como eu falei ali do caso do computador, que é levado a registro, né? Em relação a outra diferença apontada também pelo direito industrial e direito autoral, o direito industrial ele protege de forma exterior do objeto e a ideia inventiva, enquanto que o direito autoral protege somente a forma exterior, ou melhor, de forma em que a ideia se exteriorizou, né? Então agora a gente vai passar a palavra para o Rafa no próximo vídeo, que aí ele vai falar sobre a registrabilidade, ele vai falar sobre o uso de algoritmos, sobre a decisão da professora Renata, a sentença, que também já disponibilizou para todos aí no grupo. E aí dúvidas, sugestões, podem deixar nos comentários aqui, a gente vai respondendo e podemos aí discutir também na sexta-feira, que será nosso encontro. Até mais, pessoal!